Nestes dias em que o céu em seus olhos parece coberto por uma névoa de tristeza e cada passo parece pesar com fardos que você acha que não consegue mais carregar, pare um pouco. Não olhe para o vazio silencioso. Não deixe que sua alma seja cercada por perguntas de porque essa dor escolheu você como ponto de parada. Eu estou aqui, bem na sua respiração, bem na batida latejante que treme atrás desse peito. Eu nunca sou um visitante estranho do lado de fora olhando para a sua vida, mas sou a própria fonte que nutre cada fibra nervosa, cada corrente de sangue que circula. Você está se sentindo em pedaços. Lembre-se de que é exatamente nesse quebrantamento que a minha luz pode se infiltrar nas rasaduras que seu orgulho há muito fusou sem querer. Não tenha medo do sofrimento, porque o sofrimento não é um castigo, mas uma cirurgia espiritual que estou realizando no próprio solo da sua alma, para arrancar as ervas daninhas que crescem há tanto tempo, abrindo caminho para que as sementes da vida eterna brotem. Você costuma se perguntar por que o seu caminho é tão cheio de espinhos, enquanto outros parecem caminhar sobre os vales rochosos da Serra da Capivara. Mas você não sabe que cada pedregulho sob seus pés não foi espalhado para impedi-lo, mas para forjar a firmeza dos pés da fé. Se não houvesse a noite escura, como você reconheceria a beleza das estrelas? Se não houvesse a tempestade, como você entenderia o valor de um refúgio seguro na minha bondade? Toda a dor que você está suportando hoje, seja traição, perda ou dúvidas sobre si mesmo, tudo está ao meu alcance. Eu não deixo você sozinho para enfrentar as ondas ferozes. É exatamente quando você se sente mais fraco que eu o estou abraçando completamente, levantando o peso que você está carregando. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Essa não é uma promessa vazia, mas um convite urgente, um compromisso de amor que nunca muda. Não olhe para a realidade como uma sentença de prisão perpétua. Você viu a dor, mas eu vejo a transformação. Você viu o fim, mas eu faço um novo começo sendo gerado a partir dessa própria perda. Quando um grão de trigo cai na fértil terra rosa do norte do Paraná, ele deve aceitar ser enterrado, sofrer a morte de sua casca externa para se erguer como uma espiga carregada. Sua vida também é assim. O sofrimento atual é o processo de enterrar o velho eu, o eu egoísta e cheio de ambições mundanas para dar lugar a uma nova pessoa, por aí cheia de vida. Eu não mudo você apagando a dor, mas mudo a maneira como você reage a essa dor. Eu uso as próprias feridas para fazer marcas de amor para que, sempre que as tocar, você não sinta mais a dor, mas veja como a minha bondade o envolveu. Fique em silêncio. No silêncio, você ouvirá a minha voz falando através das mudanças mais sutis das circunstâncias. Não deixe o medo obscurecer sua visão. A escuridão da provação é apenas temporária, mas o meu amor é eterno. Se você puder colocar toda a sua confiança em mim, mesmo quando toda a razão lhe disser para se desesperar, então você realmente tocará o meu poder. O poder não está em fazer tudo navegar em águas mansas, mas em mantê-lo firme no meio da tempestade. Eu estou transformando lágrimas em fontes de água, suspiros em orações e inquietações em uma paz que excede todo o entendimento humano. Você não precisa entender todos os meus planos agora. Você só precisa acreditar no meu amor. Sua confiança é a chave que abre a porta para a mudança que você sempre esperou. Eu estou moldando sua vida como um oleiro molda um punhado de barro. Há momentos em que você se sente esmagado, girando na roda do oleiro sem entender o motivo. Mas acredite que as minhas mãos nunca o machucam sem um propósito. Todo o processo de moldagem visa uma criação mais perfeita. Um vaso capaz de receber plenamente a minha graça. Se você fosse um vaso intacto, nunca sentiria a necessidade de ser preenchido pela minha vida. São as próprias rasaduras, as peças que faltam, os lugares por onde a graça transborda. Portanto, abrace a dor como parte do seu chamado. Deixe-me guiá-lo pelos vales das sombras, onde, sem mim, você tropeçaria. Mas comigo, esse vale é apenas o caminho para o ápice da maturidade espiritual. O sofrimento, em si, é um mistério que a razão humana não pode compreender por meio de cálculos comuns ou lógicas áridas. Quando você olha para a escuridão que o cerca, costuma tentar encontrar razões, explicações satisfatórias de por que a vida tomou um rumo tão cruel.
Mas eu estou aqui de pé bem ao seu lado no fluxo do tempo, querendo que você entenda que toda dor não é um evento aleatório ou um incidente sem sentido. Nos planos do Altíssimo, cada corte em sua alma é uma escultura significativa, destinada a refinar as partes ásperas, as bordas afiadas do ego, que o impedem de se aproximar da perfeição. Você acha que está sendo privado de algo, mas, na verdade, eu o estou purificando das vaidades mundanas. As coisas às quais você se apegava, a segurança em que colocava sua confiança, os relacionamentos que achava essenciais, tudo isso são apenas pontos de apoio temporários. Quando eu permito que eles balancem ou o deixem, é quando quero que você perceba que somente eu sou aquele que pode mantê-lo de pé em meio aos tremores da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente quando você perceber isso através da perda, realmente começará a jornada em busca do reino da verdadeira paz. Há longas noites de insônia, quando você se sente completamente sozinho, saiba que é exatamente nesse momento que eu estou mais presente perto de você. O vazio em seu coração não é um defeito, mas um espaço necessário para eu colocar a minha presença. Quando você não tem mais em que se apoiar, começa a abandonar a sua presunção e o seu orgulho. É quando eu posso segurar a sua mão de forma mais completa. Não tenha medo da fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza. Se você fosse sempre forte, se sempre dominasse todas as situações, ainda sentiria a necessidade de voltar os olhos para os céus. Os atuais dias de sofrimento são os dias em que você é chamado a se tornar mais parecido comigo. Eu percorri o caminho da cruz, um caminho onde todas as dores da humanidade convergem. Quando você sofre, está sendo chamado a participar do meu sofrimento redentor. Não veja isso como um fardo. Veja como uma honra, um meio pelo qual você é santificado. A mudança que estou realizando em você não acontece em um piscar de olhos. É como a chuva se infiltrando gradualmente no sertão árido do Seridó após uma longa e severa estação seca. Cada gota de graça é derramada, sem barulho, mas cheia de poder, transformando o solo seco da sua alma em terra fértil, pronta para a colheita do amor. Não espero uma solução imediata para a dor, porque eu não quero curar apenas os sintomas externos, eu quero curar a raiz da sua alma, os maus hábitos, os ressentimentos ocultos, as ansiedades desnecessárias. Tudo está sendo exposto por mim à luz da verdade, para que você possa ver claramente e abandonar. Nessa luz, você verá que o que considerava uma perda é, na verdade, a preparação para uma abundância muito maior. Aquele que ama a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, conservará para a vida eterna. Esse é o paradoxo do reino onde eu governo. E você está experimentando exatamente esse paradoxo em sua própria vida. Sempre que se sentir desesperado, olhe para as marcas de pregos em minhas mãos. Essas cicatrizes são a prova do amor que venceu a morte. Se eu superei a dor mais terrível, nenhuma das suas dores é incurável. Entregar-se não é desistir, mas colocar sua confiança nas mãos soberanas do Senhor da História. Quando você se entrega, está-me dando o direito de intervir nos cantos mais profundos e ocultos que não pode resolver sozinho. É o ato mais corajoso, a profissão de fé mais forte que você pode oferecer. Quando o seu coração estiver cheio de preocupações, busque o silêncio onde a minha voz possa ecoar mais claramente do que os sons confusos do mundo. Nesse silêncio, eu o ensinarei a ver a dor não como uma inimiga, mas como uma mensageira que traz conversão e paz. Os dias difíceis são o barro nas mãos do oleiro, onde estou trabalhando duro para remodelar a sua pessoa. Não deixe que emoções passageiras obscureçam a visão da eternidade. A vida humana é como uma neblina que aparece brevemente e depois desaparece, mas a sua alma é imortal. O que você está suportando hoje, em comparação com a glória que o espera, é apenas um piscar de olhos. Mas esse piscar de olhos é extremamente importante porque molda o seu caráter diante de Deus. Você é refinado através do fogo da provação para se tornar ouro puro, e somente o ouro puro pode suportar o fogo ardente do amor divino sem ser destruído. Acredite que mesmo naqueles momentos em que parece que eu virei as costas, é quando estou carregando você em meus braços para atravessar o abismo. A minha presença não depende dos seus sentimentos, nem de circunstâncias favoráveis. Eu estou presente mesmo quando você se sente completamente abandonado, porque o meu amor não conhece mudanças.
Nesse processo, eu também estou ensinando você a amar com um amor muito mais elevado. O sofrimento o ajuda a ter empatia por aqueles ao seu redor, tornando o seu coração, que antes era árido, macio e sensível à dor dos outros. Uma alma que passou pelo sofrimento é uma alma capaz de confortar os outros com uma profundidade que aqueles que nunca sentiram a dor jamais poderiam ter. Você está se tornando um instrumento meu para levar-los a lugares que ainda estão escuros. Não desperdice a sua dor isolando-se. Abra a sua alma para receber bênçãos e deixe que essa dor se torne uma ponte entre você e os irmãos e irmãs que compartilham o mesmo destino. Sempre que você consegue confortar alguém, é quando está aliviando uma parte da sua própria dor, porque eu estou presente em cada pessoa sofredora que você encontra. Eu sei que você está cansado. Seus ombros se curvam sob o peso de responsabilidades, expectativas e fracassos. Mas olhe para mim, aquele que carregou a cruz até o Calvário sem uma única reclamação. Eu não lhe digo para suportar isso sozinho. Eu sou aquele que compartilha os fardos, o companheiro em todas as estradas tortuosas. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. O meu jugo é a obediência, a confiança absoluta no plano do Pai. Quando você carrega o meu jugo, não precisa mais traçar o seu próprio caminho, nem se preocupar com o que o amanhã trará. Eu o guiarei, o protegerei e abrirei um caminho mesmo onde você acha que não há saída. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos que são libertados das correntes do medo e do controle pessoal. Lembre-se dos momentos em que curei os cegos, os cosos e os rejeitados pela sociedade. Eu nunca rejeito um coração sincero que me busca. Se você sente que é um pecador, se acha que essa dor ou o resultado de erros do passado, venha a mim. Não fuja, nem tente encobrir as feridas sozinho. O arrependimento sincero é a chave para a graça ser derramada. Eu não vim para julgar, eu vim para redimir. Estes dias de sofrimento são uma oportunidade para você ser purificado e renovar a aliança de amor entre nós. Quando você estiver limpo por dentro, verá que a dor passada não é mais uma memória triste, mas um testemunho da misericórdia que salvou a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você me ama? Se sim, deixe-me ter total autoridade para realizar o meu trabalho em sua vida. Mesmo que esse trabalho exija que você sacrifique as coisas que mais ama. Este mundo está sempre tentando afastá-lo de mim com prazeres fugazes e falsos confortos. Eles lhe dirão que o sofrimento é inútil, algo a ser eliminado a qualquer custo. Eles o instigarão a buscar caminhos mundanos para escapar da realidade. Mas fique firme, não deixe que as palavras doces do mundo o desviem. O meu caminho é o caminho estreito, percorrido por poucos, mas é o único caminho que leva à vida eterna. Não tenha medo da solidão nesse caminho, porque eu estou sempre andando à sua frente. Eu sou a luz, o farol que ilumina o caminho para aqueles que estão à deriva no mar tempestuoso da vida. Sempre que se sentir sem fôlego, pare, respire fundo em oração e sinta o calor do meu coração. Eu estou aqui e nunca o deixei, nem por um momento. Considere estes dias como um tempo de plantio. Talvez você não veja os resultados agora. Talvez o que você está semeando sejam lágrimas, mas eu lhe prometo que o tempo da colheita virá com gritos de alegria. A sua transformação não é apenas para você, mas é uma luz para toda a sua família, comunidade e aqueles ao seu redor. Eles olharão para a sua mudança e verão o poder do Deus vivo. Eles se perguntarão por que você consegue ficar de pé, porque consegue amar mesmo quando magoado, porque pode ter paz no meio da tempestade. E é aí que você dá testemunho do Evangelho. Não guarde a esperança apenas para si mesmo. Deixe-a brilhar, porque todos anseiam por um pouco de luz neste mundo cheio de incertezas. A sua presença será uma fonte de força para aqueles que estão desesperados, porque eles verão em você um sinal de salvação. Nos momentos de silêncio, quando a escuridão envolve os seus pensamentos, é quando os laços entre mim e a sua alma se tornam mais fortes do que nunca. Nunca cometa o erro de pensar que o meu silêncio é um sinal de distanciamento. Pelo contrário, na jornada da fé, é exatamente quando eu o deixo enfrentar os seus próprios limites que estou expandindo o seu coração para receber a plenitude da graça.
Você está caminhando através de uma purificação espiritual, onde todas as barreiras que o separam do propósito de Deus estão gradualmente sendo derrubadas. As agonias atuais são como golpes de enxada limpando a terra da sua alma. Embora às vezes seja doloroso, é a única maneira de arrancar as raízes do orgulho que se agarraram firmemente e drenaram a vitalidade do seu ser espiritual. A conversão não é um evento que aconteça em um dia, mas um processo ao longo da vida, moldado pelos altos e baixos, pelas provações que você chama de sofrimento. Eu estou esperando pacientemente que você abandone completamente a sua própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita em você, assim como no céu. Quando você não se agarrar mais às coisas terrenas, se verá estranhamente livre, com uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Olhe para o que você perdeu, mas olhe com os olhos da fé. Se você perdeu um ponto de apoio instável, foi para que encontrasse a pedra angular que sou eu. Se perdeu o conforto humano, foi para encontrar o verdadeiro conforto na imensa misericórdia do Pai. Toda perda é apenas a substituição por um tesouro eterno. Não tenha medo de enfrentar os dias difíceis, porque é exatamente nestes dias que estou gravando o seu nome nas palmas das minhas mãos. Todos os fios de cabelo da sua cabeça já foram contados por mim. E não há um único fôlego seu que eu não conheça completamente. Se eu me importo até mesmo com os tucanos que voam no céu e com os cipés amarelos radiantes no campo, então o ser humano, criado à imagem de Deus, é cuidado por mim com muito mais zelo. As dores que você está provando nunca são em vão. Elas estão sendo recolhidas por mim, transformadas em tijolos para construir um templo espiritual, onde eu habitarei da forma mais completa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança não exige que você tenha a força de um gigante, mas apenas a confiança de uma criança, sempre se voltando para mim quando as tempestades chegam. Ouça a voz silenciosa na sua alma, onde o barulho do mundo não pode tocar. Em oração sincera, você perceberá que a dor é uma porta. Em vez de ficar do lado de fora batendo e exigindo coisas para as quais ainda não chegou a hora, tenha a coragem de atravessar essa porta do sofrimento. Do outro lado, você verá um novo horizonte, onde a dor foi transformada em uma fonte de perdão e compaixão. Quando sofrer injustiças ou mal-entendidos, lembre-se de como eu sofri na cruz. Eu não respondi com raiva, nem tentei me defender, mas confiei tudo ao justo juiz. Se você quer se tornar um verdadeiro discípulo, aprenda a olhar para a dor através dos meus olhos. São os olhos que veem através dos ódios, veem o lado lamentável daqueles que causam sofrimento e veem o plano de salvação cobrindo tudo. O perdão não é fraqueza, mas o ápice da força espiritual. É a prova de que você realmente pertence ao reino da vida. Haverá dias em que sentirá como se estivesse desmoronando sob o peso da cruz. Mas lembre-se, toda vez que você cai, é uma vez que eu estou presente para erguê-lo, assim como eu me levantei após cada queda sob o peso da madeira no caminho para o Calvário. Nenhuma falha afinal se você souber se levantar pela minha graça. Não olhe para os erros do passado apenas para se aprisionar no arrependimento. O remorso inútil só esgota o seu espírito. Enquanto o arrependimento sincero abrirá novos caminhos de esperança. Eu o perdoei muito antes de você perceber que precisava de perdão. Deixe o seu coração em paz, porque eu nunca trago à tona os erros que você me entregou sinceramente. A sua justiça não vem de esforços pessoais, mas da fé na minha obra redentora. Deixe a graça agir. Deixe-me tomar conta de todas as decisões da sua vida de agora em diante. Nos momentos difíceis, a solidão costuma cercá-lo, mas saiba que essa solidão é apenas um sentimento, não a realidade. Eu estou sempre lá, bem na sua respiração, em cada batida do seu coração latejante. Quando você se sentir mais cansado, pare, fique em silêncio para sentir a minha presença reconfortante. Eu nunca exijo que você resolva todos os problemas da noite para o dia. A paciência é a virtude daqueles que foram refinados. Aprenda a esperar com esperança. Assim como um fazendeiro espera que as sementes germinem, tudo tem o seu tempo. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de colher. Estes dias são o tempo de você semear as sementes da perseverança e da fé, para que amanhã você possa colher a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Nunca deixe que o seu coração seja arrastado pelas ansiedades sobre o futuro. Não se preocupe com o amanhã.
Deixe o amanhã cuidar de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse ditado é a bússola para a paz de espírito. Se você continuar temendo os piores cenários, estará negando sem querer o poder providencial de Deus. Viva plenamente no presente, ofereça cada momento a mim e deixe-me cuidar do resto. Quando você viver no presente, verá os milagres que eu realizo todos os dias. O sorriso de um estranho, um raio de sol quente, uma mensagem de conforto de um amigo. Todos esses são sinais do carinho que eu envio a você. Não deixe que as preocupações obscureçam os olhos da fé, impedindo-o de ver as pequenas, mas preciosas bênçãos que ainda derramo todos os dias. A transformação que estou realizando em você é para que se torne o sal da terra e a luz do mundo. O sofrimento pelo qual você passa não é apenas para santificá-lo pessoalmente, mas também para que você se torne um testemunho do poder do amor. Quando você permanece firme em meio às adversidades, quando ainda mantém a bondade, apesar de ser tratado injustamente, está pregando o sermão mais eloquente sobre a fé. Todos ao seu redor olharão para você e se perguntarão o que manteve essa pessoa tão em paz. É aí que você abre a oportunidade de compartilhar o meu amor. Não tenha medo de dar testemunho. Eu mesmo colocarei as palavras certas na sua boca e iluminarei as mentes dos ouvintes. Não guarde a lâmpada da fé em um canto escuro. Eu não lhe prometo uma vida sem sofrimento, porque até eu mesmo tive que passar por uma dor excruciante. Mas eu prometo que serei aquele que carrega a cruz com você. Serei a sua força quando você estiver exausto, a sua luz quando estiver perdido e o seu porto seguro quando a tempestade o cercar. Coloque a sua vida em minhas mãos da forma mais completa. Não guarde nada para si, nem as dores, nem os medos, nem os sonhos inacabados. Todos esses são os materiais para que eu construa uma bela alma, um templo de bondade. A mudança está acontecendo. Por mais lenta que seja, é extremamente certa. Acredite que o amanhã será melhor do que hoje, não porque as circunstâncias tenham mudado, mas porque você foi transformado pelo meu amor. Nesta jornada, lembre-se de que nunca terá que caminhar sozinho. Existem inúmeros anjos e santos que estão cuidando e intercedendo por você. Sinta a comunhão na oração quando todas as suas súplicas forem oferecidas. Juntamente com a intercessão de toda a comunhão dos santos, essa comunhão é uma fonte de força invisível, mas poderosa. Quando se sentir fraco, reze para os santos que passaram por sofrimentos semelhantes aos seus. Eles o entendem e o ajudarão a voltar o seu coração para mim. Não deixe que a culpa o impeça de buscar a misericórdia. Estou sempre de braços abertos, pronto para abraçá-lo. Não importa o quão longe você tenha ido ou quantas vezes tenha caído, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tenha coragem de dar um passo à frente, porque o meu amor é maior que todos os seus pecados. Sempre que entrar em oração, deixe os pensamentos de dor desaparecerem na contemplação do meu amor. Imagine-se sentado aos pés da cruz, olhando para o rosto daquele que morreu por você. Lá você não verá mais perguntas sobre o porquê, mas verá apenas uma única verdade, um amor incondicional por você. Esse amor é a resposta para toda a dor, é o conforto para todo o suspiro. Quando tocar esse amor, você verá que nada neste mundo pode separá-lo da minha proteção. Sejam provações, tribulações, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada, nada poderá vencer o amor que tenho por você. Deixe que essa convicção se torne a única força para guiá-lo em todos os eventos da vida. Quando as ondas ferozes da vida o cercarem e parecerem querer mergulhá-lo no abismo do desespero, lembre-se de que eu sou aquele que caminha sobre as águas, que ordena às tempestades que se acalmem. Não deixe que seu coração se perturbe com os eventos finitos do mundo, pois mesmo no caos mais profundo, eu ainda estou estabelecendo uma ordem divina que os olhos mortais não podem ver. Você está no meio de uma batalha espiritual, onde o sofrimento é o campo de batalha para que a sua fé seja forjada em uma espada afiada. A mudança que estou realizando não é apenas uma reforma superficial, mas um renascimento desde as profundezas da sua mente. Os dias em que você chora, as horas em que se sente abandonado na terra seca da espiritualidade, é exatamente quando eu o estou conduzindo a um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu o atrairei para o deserto e lá falarei ao seu coração. Essa terra não é um lugar para morrer, mas um lugar para ouvir.
onde todo o ruído tumultuado do mundo é silenciado, deixando apenas as batidas do amor eterno. Você costuma pensar erroneamente que a ausência de alegria emocional é um sinal de que eu o deixei, mas a realidade é exatamente o oposto. Quando você não consegue mais sentir a doçura da graça, é quando eu estou testando a sua lealdade. Um amor baseado apenas em emoções alegres é um amor não testado pelo fogo. Eu quero que me ame por quem eu sou, e não pelas bênçãos que concedo. Estes dias de sofrimento são a oportunidade para você preferir o sim mais perfeito. Como as palavras da Virgem Maria no dia da Anunciação ou no momento em que estava ao pé da cruz. O meu silêncio não é indiferença, mas respeito pela sua liberdade, uma espera paciente para ver você se erguer das cinzas dos seus fracassos. Acredite que cada um dos seus suspiros atinge as alturas celestiais e cada lágrima é recolhida pelos anjos nos frascos dourados da compaixão. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esta promessa é uma realidade que está gradualmente tomando forma na sua vida. Embora agora você veja apenas as sombras sombrias, olhe para as feridas que a vida lhe causou. Não olhe para elas como marcas de humilhação ou fracasso. Olhe para elas como portas para que a minha luz possa entrar. É por causa dessas feridas que você sabe ter empatia com a dor dos outros, sabe se curvar para erguer aqueles que também estão na miséria. Uma alma que é perfeitamente intacta costuma se tornar rígida e insensível facilmente. Mas uma alma que foi quebrada é uma alma que recebe prontamente a misericórdia. Eu estou usando a sua própria destruição para construir uma nova pessoa, alguém que carrega dentro de si um coração de carne em vez de um coração de pedra. Essa mudança é extremamente dolorosa porque exige que você abandone velhos hábitos, perspectivas egoístas e desejos triviais. Mas confie nas mãos do Mestre Construtor. Eu nunca destruo nada sem a intenção de reconstruir algo muito maior e mais glorioso. Nos momentos em que você se sentir mais sozinho, busque o sacramento da Eucaristia, onde eu me sacrifico todos os dias por você. Não é apenas um ritual, mas a verdadeira presença, o alimento divino que nutre a sua alma na fome. Quando você me receber em seu coração, deixe-me dissolver as suas dores. Deixe que o meu sangue purifique as feridas e a minha carne compense as falhas em sua alma. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esta é a comunhão suprema onde o seu sofrimento está unido ao meu sofrimento. E a morte do pecado em você leva à ressurreição de uma nova vida. Não fique longe olhando para trás. Aproxime-se e descanse a sua cabeça no meu peito para ouvir as batidas de um amor que aceitou ser perfurado para derramar a fonte da salvação. A paciência que você está aprendendo com o sofrimento é uma das graças mais nobres. O mundo está sempre com pressa, sempre querendo resultados imediatos, mas o reino de Deus opera de acordo com a lei do silêncio e da persistência. Uma flor não desabrocha em apenas uma hora e uma alma também não pode se tornar sagrada sem passar por longos meses de seca. Deixe que o tempo faça a sua obra sob a minha providência. Não tente apressar as coisas com cálculos mundanos, porque fazer isso só estragará a beleza delicada da obra que estou realizando. Há um tempo para todas as coisas e, quando chegar a hora certa, você verá que o sofrimento de hoje é apenas uma parte muito pequena na grande sinfonia da sua vida. Eu estou tecendo uma tapeçaria magnífica a partir dos fios emaranhados da sua vida. Agora, você vê apenas o avesso com seus nós ásperos. Mas quando chegar o último dia, você se maravilhará com a beleza radiante do lado direito desta tapeçaria. Não deixe seu coração ser envenenado pelo ressentimento. O ressentimento é como um veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Quando você é ferido, a tendência natural é buscar a justiça à maneira humana ou nutrir o ódio contra aqueles que causaram sofrimento. Mas eu lhe digo para amar os seus inimigos e orar por aqueles que o perseguem. Este não é um pedido excessivo, mas o único caminho para libertá-lo das correntes do passado. Ao perdoar, você não apenas liberta os outros, mas, acima de tudo, liberta a si mesmo. O perdão é um ato de vontade, uma decisão de confiar na justiça de Deus mais do que em sua própria vingança. Quando você se livrar do fardo do ódio, sentirá sua alma incrivelmente leve. E é aí que a mudança começa a dar frutos. Eu perdoei aqueles que me crucificaram na cruz.
Então faça o mesmo para ser verdadeiramente chamado de Filho do Altíssimo. Confie no poder da oração, mesmo quando não souber o que dizer. Há momentos em que a dor é tão grande que as palavras ficam presas na garganta. Deixe o próprio Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis. Eu não preciso de orações longas e eloquentes. Eu preciso de um coração sincero, pronto para expor todos os seus cantos escondidos diante da minha presença. Peça e lhe será dado. Busque e você encontrará. Bata e a porta lhe será aberta. A mudança que você espera pode não vir na forma que você imagina, mas certamente virá na melhor forma para a sua alma. Às vezes, eu não afasto o cálice de amargura de você, mas lhe dou força para bebê-lo com extraordinária coragem. Esse é o maior milagre, não mudar a situação, mas mudar a pessoa que está no meio dela. Não compare a sua jornada com a de mais ninguém. Cada alma é uma obra-prima única e eu tenho maneiras específicas de guiar cada um. O seu caminho pode ser mais acidentado, mas isso também significa que a vista da montanha que você está prestes a alcançar será mais gloriosa. Não olhe para o lado para não cultivar a inveja ou o complexo de inferioridade. Olhe diretamente nos meus olhos, aquele que caminha ao seu lado. A comparação apenas enfraquece a fé e o distrai do propósito final, que é a salvação. Valorize cada passo, mesmo os passos sangrentos, porque cada um deles o aproxima de sua pátria eterna. Este mundo é apenas uma estalagem, um lugar de provação para que você seja forjado para a verdadeira vida no além. Todos esses sofrimentos terrenos não são comparáveis à glória que está prestes a ser revelada em nós. Fique alerta contra as tentações do desespero. O desespero é a arma mais afiada da escuridão. Ele quer convencê-lo de que Deus o abandonou e que essa dor é infinita. Mas lembre-se de que eu venci o mundo. Eu quebrei as correntes da morte e abri a porta para uma esperança inabalável. Quando você sentir a escuridão se fechando, acenda a chama da fé, lembrando-se das graças que lhe concedi no passado. Lembre-se das vezes em que você superou dificuldades aparentemente impossíveis. Eu sou o Deus do passado, presente e futuro. Se eu o guardei até hoje, eu nunca deixarei que você se perca no amanhã. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma firme convicção na promessa daquele que nunca mente. A mudança que estou realizando em você também inclui a purificação de seus sentidos e intelecto. Você está começando a ver o valor das coisas simples, a reconhecer a vaidade da fama ilusória e a falsidade das alegrias passageiras. O sofrimento remove a máscara do mundo, mostrando a realidade como ela é. Quando você não é mais cegado por falsos halos, pode reconhecer a verdadeira luz da verdade. A verdade o libertará, permitindo que viva na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Não lamente o que foi perdido, porque o que você recebe em troca terá um valor eterno. Estou preparando um lugar para você na casa do Pai, e todo o sofrimento de hoje é a bagagem mais preciosa que você carrega para oferecer no alto trono como uma oferta pura. Em cada evento, aprenda a dizer palavras de gratidão. Agradeça não apenas quando tudo estiver bem, mas dê graças mesmo na adversidade. A gratidão no sofrimento tem o poder de dissipar a escuridão e atrair inúmeras graças. É a prova de uma fé madura, de um coração que se entregou completamente à providência divina. Quando você agradece, está afirmando que eu sou o mestre da sua vida e que tudo o que acontece está dentro do meu propósito misericordioso. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Quando o seu coração transborda de gratidão, a dor não é mais um fardo esmagador, mas se torna uma plataforma de lançamento que o eleva mais alto em sua vida espiritual. A maior mudança é quando você consegue sorrir por entre as lágrimas, sabendo que eu seguro o seu destino. Lembre-se de que o meu amor por você é um amor sacrificial. Eu não apenas falei de amor, eu o provei com cada última gota de sangue na colina do Calvário. Sempre que sentir que a dor é grande demais, olhe para a cruz. Lá você verá um Deus que também conhece a dor, um Deus que também sabe chorar e um Deus que aceitou tudo por você. Eu não fico de longe para dirigi-lo, eu deixo a lama escura do sofrimento para erguê-lo. Tudo está mudando, tudo está sendo renovado. Esses dias difíceis passarão em breve e você entrará em uma primavera eterna, onde Deus enxugará cada lágrima de seus olhos.
Não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Fique firme, pois estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Ao olhar profundamente para a sua alma, vejo as feridas ainda sangrando. Memórias tristes ainda pairam como fantasmas em torno de sua alegria de hoje. Não tente escondê-las da minha presença, porque nada pode ser escondido daquele que teceu você no ventre da sua mãe. Os dias de sofrimento que você está passando são, na verdade, um diálogo silencioso entre a finitude humana e a infinitude de Deus. Você se sente devastado, mas, sob o meu olhar, você está sendo reestruturado. Cada colapso neste mundo carrega dentro de si a semente da ressurreição. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. A morte que você está sentindo, a morte da honra, a morte da segurança, a morte das aspirações, é o pré-requisito para que a minha vida divina seja manifestada e brilhe em você. Eu não sou um Deus que fica no alto, olhando friamente para a sua dor. Eu sou aquele que tomou todo esse sofrimento em seu próprio corpo. Cada lágrima que você derrama cai nas minhas mãos, e eu as uso para regar as terras mais secas da sua alma, preparando para uma época de frutos de fé que você nunca ousou sonhar. Não deixe que pensamentos de injustiça abalem a sua fé. Este mundo tem sido distorcido desde que o pecado entrou nele, mas o meu poder reside em ser capaz de escrever certo por linhas tortas. Quando você se sentir maltratado, lembre-se de que eu, o completamente inocente, fui condenado como um criminoso. O sofrimento não é uma medida de pecado, mas às vezes é um sinal de um amor especial que tenho pelas almas com os quais desejo me unir mais intimamente. Você está sendo chamado a entrar na noite escura da fé, onde toda a luz falsa da razão é apagada para que você possa confiar apenas em mim. Naquela escuridão, você não vê mais com os olhos da carne, mas começa a ver com os olhos da alma. É quando você percebe que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o único alicerce, o amor de Deus, permanece firme. A mudança que estou efetuando é transformar o medo em confiança, a dor em uma oração de entrega. Não pergunte por que isso acontece, mas pergunte quem eu quero que você se torne através disso. Eu estou purificando a sua memória. Muitas vezes você carrega os fardos do passado, os erros e as feridas infligidas por outros, como correntes pesadas. O sofrimento atual é o fogo que queima essas correntes. Eu quero que você seja livre para amar, livre para servir. Uma alma que continuou ruminando a dor antiga nunca terá espaço suficiente para conter a nova alegria. Deixe-me apagar as cicatrizes em sua mente com o bálsamo da misericórdia. Quando você aprender a entregar o passado à bondade de Deus, o presente ao meu amor e o futuro à providência do Altíssimo, sentirá uma paz que nenhuma tempestade pode tirar. Deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá, é uma paz que surge do meio do sofrimento, uma paz com o poder de transformar todas as adversidades em oportunidades de santificação. Contemplo o meu silêncio neste mundo barulhento. Muitas vezes você espera por respostas retumbantes, por milagres visíveis, mas eu frequentemente falo por meio de brisas suaves, pelo silêncio autoritário da cruz. O sofrimento lhe ensina a ouvir a voz interior, a voz de uma consciência purificada. Não tema a solidão, pois é o cenáculo onde eu e você nos encontramos face a face. Na solidão da dor, todas as máscaras sociais caem. Você se torna o seu mais verdadeiro diante de mim. E é nessa verdade que eu posso derramar a minha graça. Você não precisa provar nada. Você não precisa parecer forte quando o seu coração está partido. Continuo sendo uma criança fraca nas minhas mãos, porque a minha força se manifesta plenamente na fraqueza. Quando você aceita a sua impotência, é o momento em que você abre caminho para o meu poder infinito agir. A mudança que estou fazendo também tem a ver com a forma como você percebe o valor da vida. Você costumava pensar que a felicidade é quando você tem tudo, quando as coisas correm do seu jeito. Mas agora, através do sofrimento, estou-lhe ensinando que a verdadeira felicidade é a comunhão com a vontade de Deus. Quando você pode dizer, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É então que você atinge o auge da liberdade espiritual. Todo o sofrimento terreno é temporário, mas o fruto da obediência é eterno.
Estou moldando você para que você não seja apenas um destinatário da graça, mas se torne um canal de graça para o mundo. Suas feridas se tornarão canais de compaixão. Quando você conhecer alguém que está sofrendo, não ficará mais observando com uma piedade distante, mas se aproximará com a empatia de alguém que passou por adversidades. É assim que eu uso a dor pessoal para curar toda a comunidade. Nunca duvide da minha bondade, mesmo quando você se sentir abandonado na colina do Calvário. O meu grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o grito de toda a humanidade que eu representei para proferir. Eu entendo a sensação de vazio, de que Deus parece em silêncio diante da agonia extrema. Mas depois da Sexta-feira Santa vem a luz radiante da ressurreição. Seu sofrimento não é um beco sem saída, mas um túnel que leva à luz. O comprimento desse túnel é determinado pela sua fé. Se você continuar parando para reclamar da escuridão, achará que ela é infinita. Mas se você continuar caminhando, segurar a minha mão e seguir em frente, verá a luz esperando no final da estrada. Toda tristeza se transformará em alegria, e todo lamento se tornará uma canção de triunfo. Eu também estou usando esses dias difíceis para separá-lo de falsos ídolos. As pessoas costumam adorar os deuses do dinheiro, da fama e da complacência sem saber. Quando o sofrimento chega, esses ídolos desaparecem, deixando você com um terrível vazio. É quando você percebe que existe apenas um Deus, que é aquele que nunca muda. Eu permito que esses abalos ocorram para que o que é insustentável seja removido e apenas o que pertence ao reino eterno seja mantido. Esta é uma libertação dolorosa, mas necessária. Você está sendo despojado para se tornar puro como o ouro através do fogo da provação. Não se apega ao que está desmoronando, apegue-se à minha promessa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A minha fé e a minha promessa são a âncora que o impede de se desviar no mar tempestuoso da vida. Lembre-se de que o seu sofrimento tem um imenso valor redentor quando unido ao meu sacrifício. Você não é uma vítima do destino, mas um colaborador na obra da salvação. Cada vez que você aceita uma humilhação, uma dor física ou uma tristeza na alma com amor, você está contribuindo para trazer a salvação a outras almas. Este é um mistério da comunhão dos santos. A sua dor não é desperdiçada, é uma moeda espiritual que pode comprar a conversão de pecadores. Quando você entender isso, a dor não será mais um simples fardo, mas se tornará uma missão. Você está carregando a cruz comigo para salvar o mundo. A maior mudança é quando você passa de suportar a dor de forma passiva para oferecê-la ativamente. Esse é o sinal de uma alma que amadureceu no amor. Não tema as tentações da dúvida. Quando o sofrimento se prolonga, a sua mente pode facilmente levantar questões dúbias sobre a presença e o amor de Deus. Saiba que até mesmo os maiores santos passaram por períodos de secura e escuridão. Essas tentações não são pecados, mas oportunidades para você afirmar a sua fé com um ato de vontade. Senhor, eu creio, mas ajude a minha fraca fé. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem sentir nada, a sua fé cresce um passo a mais. Eu não preciso de uma fé puramente emocional, eu preciso de uma fé firme, uma fé que possa se manter de pé mesmo quando as emoções estiverem contra ela. A mudança que estou efetuando é fortalecer os alicerces da casa da sua alma, para que ela não seja construída na areia das emoções, mas sobre a rocha da vontade e da verdade. Olhe para o futuro com uma esperança brilhante. O que estou preparando para você excede toda a imaginação humana. O sofrimento de hoje é apenas uma preparação para a felicidade sem fim na próxima vida. Estou moldando você para que possa se adaptar à atmosfera do céu, onde apenas o amor puro pode existir. Cada ferida será curada, cada perda será compensada 100 vezes. Você verá que cada lágrima derramada na paciência se torna uma pérola preciosa em sua coroa. Não desanime, não desista. Estou muito perto de você, mais perto do que você de si mesmo. Encosta a cabeça na minha bondade e sinta a força fluindo. Os dias de sofrimento estão sendo transformados e em breve você perceberá que são justamente esses dias em que você é visitado pela graça da maneira mais especial. Nesta jornada, aprenda a ver o sofrimento como um professor sobre a humildade. Nada derrete o orgulho tão rápido quanto a dor, quando você vê que não pode se salvar. Quando você percebe a fragilidade da vida humana,
É aí que você realmente se torna humilde, e Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade abre os tesouros da graça que os complacentes nunca podem tocar. Eu estou usando a dor para rebaixá-lo, não para humilhá-lo, mas para elevá-lo a um novo nível de santidade. Somente aqueles que ousam se humilhar até o fim da impotência podem ser erguidos por mim até o ápice do amor. Abrace essa humildade como um presente inestimável, pois ela é a chave para abrir o reino dos céus. Eu quero que você entenda que o meu amor nunca é um amor distante. Eu não dou apenas ordens de cima, mas ando com você a cada passo doloroso. Quando sentir dor física, lembre-se de que o meu corpo foi destroçado pelos chicotes. Quando for traído, lembre-se do beijo de Judas. Quando for mal compreendido, lembre-se do julgamento injusto de Pilatos. Não há dor sua que eu já não tenha provado. Eu sou o companheiro mais fiel, aquele que nunca o abandona, mesmo quando você entra no vale da sombra da morte. A minha presença é uma presença silenciosa, mas cheia de vida, uma corrente espiritual que aquece a sua alma no meio do inverno congelante das provações. Não busque conforto na vaidade, encontre-o na comunhão comigo. Quando o fogo purificador estiver queimando em sua alma, não tente apagá-lo com métodos humanos superficiais. Deixe o calor queimar todas as cascas rígidas do egoísmo e dos maus hábitos que se enraizaram profundamente na natureza fraca. Estou ao lado da fornalha observando cada mudança no metal precioso no crisol. Eu nunca deixo o fogo arder além do que você pode suportar, mas eu também não removerei o calor quando o trabalho de refinação não estiver completo. Você se vê derretendo, vendo todas as velhas estruturas da vida desmoronando, mas é então que eu começo a moldar uma nova forma. A mudança que estou fazendo não é um remendo, mas uma recriação completa. Estes dias de sofrimento são a sua hora, uma união misteriosa com a minha hora na cruz, onde a morte não é mais o fim, mas a porta de entrada para a vida eterna. Aquele que cria em mim, mesmo que morra, viverá. Esta promessa não é apenas para a vida após a morte física, mas também para a ressurreição da esperança, da alegria no meio de uma vida cheia de dificuldades. Muitas vezes você se sente ansioso quando o futuro é incerto, quando os planos que você construiu tão cuidadosamente são varridos em um momento. Mas olhe para os pássaros do céu, eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim o Pai Celestial os alimenta. Você não é mais valioso do que eles? O sofrimento o força a abrir mão do falso controle que você sempre mantém. Quando as suas mãos estão vazias, você pode segurar a minha mão completamente. Eu estou mudando a sua mentalidade de alguém que está sempre ansioso para um filho que confia inteiramente na providência divina. Não deixe seu coração se perturbar, e não tenha medo. Acredite em Deus e acredite em mim. Todos os eventos em sua vida, mesmo as tragédias mais dolorosas, são filtrados através do meu amor misericordioso antes de chegarem até você. Eu nunca envio um teste sem conceder a graça para superá-lo. A maior mudança que está ocorrendo é a transição do medo para o amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Nestes dias, aprenda a contemplar o mistério da misericórdia. Quando o mundo o condenar, quando você se culpar por falhas, lembre-se de que eu sou aquele que não veio para condenar, mas para redimir. Eu vejo seus esforços silenciosos, vejo as vezes que você cai da exaustão. Eu não exijo que você tenha sucesso de acordo com os padrões mundanos. Eu só preciso que você seja sincero e perseverante. O sofrimento é uma maneira maravilhosa de você perceber o valor da compaixão. Quando tiver provado o sabor amargo da tristeza, saberá como dar a doçura do conforto aos outros. Eu estou transformando você em um testemunho vivo do amor redentor. As feridas em sua alma, quando tocadas pela graça, exalarão uma fragrância de santidade, atraindo outras almas para encontrar a fonte de paz. Não subestime o valor do sacrifício silencioso, porque essas pequenas coisas, quando oferecidas com grande amor, têm o poder de transformar todo o mundo espiritual. Ouça as batidas do meu coração no sacramento da Eucaristia. Lá, eu ofereço continuamente a mim mesmo ao Pai para interceder por você. Quando você sentir dor, une essa dor ao meu sacrifício no altar. Cada sofrimento seu tem um valor inestimável se você souber colocá-lo no cálice do amor. Eu estou mudando a definição de sucesso em sua mente.
O sucesso não é ter tudo, mas ser capaz de dar tudo. Através da dor da perda, eu lhe ensino como desapegar para ser preenchido. Um jarro que já está cheio de água não pode conter mais vinho novo. Da mesma forma, um coração muito cheio de paixões mundanas não tem espaço para a alegria divina. Eu permito que a dor esvazie sua alma para que eu possa derramar nela o vinho novo do Espírito Santo, uma fonte inesgotável de alegria que nunca seca. Lembre-se de que esta vida é uma peregrinação e você está caminhando no caminho de volta à casa do Pai. As paradas dolorosas são apenas paradas para você se purificar e ganhar mais força. Não se enraize muito profundamente nesta terra temporária, porque a sua pátria está no céu. Estou usando a adversidade para lembrá-lo de seu destino final. Quando você vê que este mundo se torna estranho e severo, é quando você começa a ansiar pelo reino eterno com mais intensidade. A mudança que estou fazendo é direcionar o seu olhar das coisas visíveis e temporárias para as coisas invisíveis e eternas. Porque as coisas visíveis são temporárias, mas as coisas invisíveis são eternas. Deixe que a esperança na vida após a morte se torne a motivação para ajudá-lo a superar todas as dificuldades presentes. Nos momentos em que se sentir mal compreendido ou rejeitado, olhe para mim. Eu vim para a minha casa, mas o meu próprio povo não me recebeu. Eu fui traído e rejeitado por aqueles que eu amava. O sofrimento de ser rejeitado é a forma como forjo a humildade e a paciência em você. Não busque reconhecimento dos homens, porque o coração das pessoas muda tão facilmente quanto as nuvens no céu. Busque a satisfação em Deus, aquele que vê através de todos os mistérios do coração humano. Eu estou transformando a sua dependência da opinião pública na liberdade de um filho de Deus. Quando você viver apenas para mim, não terá mais medo de nada. Porque se Deus é por você, quem será contra você? A verdadeira paz só vem quando você deposita toda a sua confiança naquele que nunca muda. O sofrimento é também uma escola que ensina sobre a verdade. Diante da dor, todas as mentiras desaparecem. Você não pode enganar a si mesmo ou a Deus quando a sua alma está se contorcendo de dor. Eu uso esses dias para despojar toda a falsidade, ajudando você a enfrentar quem você realmente é. Somente quando você perceber a sua baixeza e pecaminosidade é que poderá realmente se arrepender e receber o perdão. Essa mudança é uma purificação profunda, tornando a sua alma transparente como o cristal, para que a minha luz possa brilhar através dela sem impedimentos. Abrace a verdade sobre si mesmo com humildade e deixe-me vesti-lo com a nova vestimenta da justiça. Eu também estou mudando a maneira como você usa o seu tempo e energia. No passado, você pode ter desperdiçado a sua vida em coisas inúteis, mas o sofrimento o obriga a parar e refletir. Ele lhe ensina a apreciar cada momento, a priorizar o que é realmente importante. Você começa a recorrer à oração como à sua própria respiração e à palavra de Deus como seu alimento diário. Essa mudança é uma mudança positiva de direção, levando-o de uma vida superficial para uma vida espiritual profunda. O homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você começa a ansiar pela minha palavra mais do que pelas necessidades físicas, é quando você realmente começa a entrar na nova vida. Não desanime quando vir o processo de transformação acontecendo lentamente. Uma grande árvore leva muitos anos para crescer e um santo também precisa de uma vida inteira de sofrimento para ser forjado. Eu sou paciente e misericordioso. Eu nunca abandono a obra que comecei. A cada dia, dou-lhe graça suficiente para viver plenamente as 24 horas daquele dia. Não se preocupe com os fardos da manhã, porque a minha graça será sempre nova a cada manhã. Concentre-se em amar e ser fiel nas menores coisas do presente. A mudança mais duradoura não está em eventos retumbantes, mas na perseverança implacável de uma alma que nunca deixa de confiar no meu amor. Você ainda está sendo preparado para receber uma glória incompreensível. Os dias atuais de sofrimento são apenas as notas graves na sinfonia de sua vida, tornando as notas agudas da alegria mais tarde mais profundas e significativas. Acredite que eu estou orquestrando todas as coisas com infinita sabedoria. Não há um único fio na tapeçaria da sua vida que seja supérfluo. Toda melancolia, toda tristeza, toda espera são tecidas para criar uma obra-prima de graça. Entregue-se completamente.
Deixe-me ser o capitão do barco da sua vida. Por maior que seja a tempestade, comigo no barco, você nunca afundará. A minha presença é a garantia da vitória final. Quando você se vir cercado pelas trevas do mundo, lembre-se de que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas receberá a luz da vida. Estou acendendo em seu coração um fogo que nunca se apaga, o fogo do amor divino. O sofrimento pode obscurecer o intelecto, cansar o corpo, mas não pode extinguir o amor, se você souber se apegar a mim. A mudança final que estou realizando é transformá-lo em uma personificação do amor. Quando você puder amar mesmo com dor, perdoar mesmo quando for ofendido e ter esperança mesmo quando estiver desesperado, é quando você realmente se tornará como eu. E esse é o propósito final de todo o sofrimento: trazer você de volta à imagem original com a qual Deus o criou. Descanse no meu amor. Deposite todos os seus fardos aos pés da cruz. Eu os carrego para você e os estou transformando em bênçãos. Seus dias de sofrimento não estão apenas sendo mudados, mas estão se tornando uma base sólida para uma felicidade eterna. Não tenha medo, porque eu venci o mundo. Eu estou com você, dentro de você e por você agora e para sempre. Essa transformação é uma jornada divina, uma peregrinação de volta à fonte do amor, onde não há mais sofrimento, não há mais lágrimas, apenas o halo radiante da presença de Deus. Nas profundezas da alma, onde os gritos de dor parecem ter morrido de exaustão, eu ainda estou trabalhando diligentemente para tecer uma nova vestimenta para a sua alma. Não olhe para os fragmentos do presente para julgar toda a grande obra de Deus. A mudança que estou fazendo geralmente começa nos lugares mais escuros, como a semente que deve passar por decomposição na terra fria antes de se estender para receber o sol. Você está na fase de esvaziamento espiritual, onde todos os velhos valores, toda a complacência e todos os falsos pontos de apoio estão sendo desmantelados. Esta não é uma destruição, mas a limpeza do terreno para construir um templo digno para o Espírito Santo habitar. Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Esta palavra não é apenas para o templo de Jerusalém nos tempos antigos, mas também uma promessa para o próprio templo da sua alma. Esses dias de sofrimento são os 3 dias no túmulo de pedra do silêncio, onde o poder da ressurreição atua silenciosamente para transformar a morte em vida e o desespero em esperança eterna. Quando as trevas da melancolia cobrirem sua mente, lembre-se de que eu mesmo passei pela agonia no jardim do Getsemane. Eu vi toda a dor da humanidade, incluindo a dor que você carrega, e suei sangue por causa desse peso. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta é a chave para toda transformação. Quando você consegue pronunciar essa palavra de entrega no meio da tempestade, está-me convidando a entrar e assumir o controle da situação. A mudança nem sempre se trata de remover o cálice amargo, mas de transformar esse cálice amargo em um elixir para curar as doenças mais enraizadas da alma. Estou forjando a sua vontade para que ela não seja mais escrava de emoções inconstantes ou de eventos externos, mas se torne um instrumento afiado nas mãos de Deus. A sua constância em meio às tribulações é uma oferta mais agradável a Deus Pai do que qualquer oração recitada em tempos de paz. Olhe para as minhas mãos. As marcas dos pregos ainda estão lá como prova de um amor que supera a morte. Sempre que você sentir que a sua dor não tem sentido, coloque-a dentro das minhas feridas. Lá, o seu sofrimento é santificado e ganha um valor redentor. Eu não quero que você apenas suporte a dor de forma miserável. Quero que você a transforme em uma oração incessante. Um suspiro em união comigo tem mais poder de salvação do que grandes obras vazias de amor. A maior mudança que está acontecendo é a conversão do coração. De um coração que sempre busca consolo para si mesmo, para um coração que sabe se doar para consolar os outros. Estou usando a sua dor para expandir as fronteiras da compaixão dentro de você, para torná-lo mais parecido comigo, que dei vida por aqueles que amo. Nestes dias difíceis, você costuma se sentir abandonado, como se a sua oração apenas ecoasse e caísse no vazio. Mas saiba que o silêncio de Deus é a voz mais profunda. Estou te ensinando a acreditar sem ver, a ter esperança sem sentir. Felizes os que não viram e creram.
A fé não é um sentimento caloroso, mas uma convicção inabalável na promessa daquele que é fiel. Quando você continua caminhando na escuridão, mas ainda segura firme a minha mão, é nesse momento que a sua fé atinge o auge da maturidade. Estou mudando o alicerce da sua fé, daquele baseado em milagres externos para um baseado na presença interior. Essa mudança fará com que você se torne inabalável diante de todas as tempestades da vida, pois você encontrou a âncora da sua alma no abrigo do Altíssimo. Não deixe que as ansiedades sobre a sobrevivência ou honra ceguem os seus olhos. Eu disse para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O sofrimento atual muitas vezes é um lembrete de que este mundo não é a nossa morada eterna. Estou desfazendo as amarras que te prendem às ambições terrenas, para que você possa voar mais alto livremente na vida espiritual. Cada perda que você está sofrendo é uma preparação para um tesouro eterno que o aguarda no céu. Eu não tiro nada de você sem a intenção de recompensar com uma graça muito maior, mesmo que agora você não consiga compreender. Confie na minha providência, pois até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Não há nenhum acontecimento, por menor que seja, que fuja do controle do meu amor. O sofrimento também é um meio de purificar as tendências pecaminosas que ainda restam na sua alma. O fogo prova o ouro e a adversidade prova a fé. Eu uso esses dias para queimar os resquícios de egoísmo, orgulho e paixões ilícitas. Esse processo pode causar dores espirituais intensas, mas é a dor da cura, não da destruição. Depois da tempestade vem a bonança. Após a provação da alma, você brilhará com a beleza da pureza. Estou transformando você, de um escravo dos desejos, em uma pessoa livre na graça. Acolha esta purificação com gratidão, pois ela é um sinal de que estou preparando você para missões maiores no futuro. Aqueles que eu escolho e chamo costumam ser os que devem passar pelo caminho estreito da mortificação e da provação. Lembre-se da presença da Virgem Maria de pé aos pés da cruz. Ela não disse uma palavra, mas o seu coração estava despedaçado junto com o de seu filho. Eu a dei a você como uma mãe para te amparar nos momentos mais difíceis. Quando sentir que a dor é grande demais, corre e se refugie sob o manto de Maria. Ela te ensinará a suportar com coragem e confiança absoluta. A mudança que estou realizando em você também conta com a colaboração dela através de suas intercessões incessantes. Você nunca está sozinho no caminho da cruz. Toda a corte celestial está te observando com admiração e encorajamento. Cada passo que você dá no sofrimento é uma vitória da graça sobre as trevas. Estou mudando a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Antes, talvez você as visse através das lentes do julgamento ou do interesse pessoal. Mas agora, através da sua própria dor, você começa a ver as feridas ocultas na alma delas. O sofrimento derruba o muro de separação entre as pessoas, fazendo você perceber a fragilidade comum da condição humana. Estou transformando você em um mensageiro da reconciliação e da misericórdia. Quando você consegue perdoar aqueles que te causaram dor, você está realizando o ato mais nobre de um cristão. O perdão é o maior dos milagres. Ele transforma o ódio em amor e as trevas em luz. Eu te perdoei, então perdoa também os seus irmãos, para que a minha paz seja completa em você. Nunca perca a esperança no amanhã. A tristeza pode durar durante a noite, mas a alegria virá com o amanhecer. Estes dias de sofrimento estão chegando ao fim nos meus planos. Estou preparando uma nova ressurreição para a sua vida. Nenhum inverno dura para sempre e nenhuma dor pode impedir a primavera da graça. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Enxugarei cada lágrima, curarei cada ferida e te darei uma alegria que o mundo não poderá tirar. Essa mudança é certa, pois se baseia no meu poder e no meu amor. Mantenha a confiança firme, pois eu venci o mundo e estou vencendo na sua própria vida. Cada minuto que você persevera no sofrimento é um tijolo que constrói a sua coroa de glória na vida eterna. Não desperdice nenhuma dor, ofereça tudo a mim. Eu as usarei para criar maravilhas que você nem consegue imaginar. A mudança que você está vivenciando não é apenas para você, mas tem o poder de influenciar muitas outras almas. Você está se tornando uma lâmpada brilhando na escuridão, uma fonte de esperança para os desesperados. Viva plenamente a sua vocação neste momento.
porque este é o tempo mais precioso para você provar o seu amor por mim. Estou sempre ao seu lado, segurando a sua mão e sussurrando no seu coração as palavras de consolo mais ternas. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, o seu Salvador e o seu amigo mais fiel por toda a eternidade. Na quietude da alma, deixe que a minha palavra penetre profundamente em cada canto da sua mente. As minhas palavras não são letras mortas, mas são espírito e vida. Quando você medita sobre as minhas promessas, o poder delas transformará a sua estrutura espiritual. O sofrimento muitas vezes faz com que a sua mente seja cercada por pensamentos negativos, mas a minha palavra te libertará. Estou mudando a sua mentalidade, ajudando você a ver tudo sob a perspectiva da eternidade. Quando você coloca as provações atuais no contexto da história da salvação, você verá que elas se tornam pequenas e mais leves. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo começa em mim e termina em mim. Deposite toda a sua confiança naquele que é o Senhor do tempo e do espaço. E você verá que toda dor tem um lugar importante no plano maravilhoso que reservei para você antes da criação do universo. Não compare o seu fardo com o dos outros, pois eu conheço bem a capacidade de suportar de cada um. Nunca coloque sobre os seus ombros uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Mas te darei a força de um gigante quando você souber confiar em mim. A transformação que estou realizando é para te ajudar a perceber que a verdadeira força não vem dos músculos ou da inteligência, mas vem de uma profunda humildade. Quando você diz que não pode, é aí que eu digo que eu posso. Deixe que o meu poder haja através da sua impotência. Você está sendo transformado para se tornar um testemunho vivo de que Deus pode fazer maravilhas a partir do nada. Estes dias difíceis serão o capítulo mais brilhante no livro da sua vida quando você olhar para trás, desde o reino eterno. Pois é quando você mais me amou. Mantenha a sua alma firme na paz. Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, a paz não é a ausência de conflitos, mas a minha presença no meio deles. Eu sou o Senhor da paz e estou te dando ela como um presente inestimável. A transformação da sua alma alcançará a perfeição quando você conseguir sorrir em meio às lágrimas, não porque você não sente dor, mas porque sabe que essa dor está sendo usada por mim para trazer algo melhor. Confie absolutamente em mim. Tudo está mudando a favor da sua alma. Eu te amo com um amor eterno e nada pode te separar desse amor. Descanse em minhas mãos e deixe-me completar a grande obra que comecei em você. O meu olhar continua sempre acompanhando cada passo seu neste caminho cheio de pedras. Não com a observação de um juiz severo, mas com a compaixão de um pai que vê seu filho aprendendo a andar em meio a ventos fortes. Não deixe que o seu coração seja enganado pelo sentimento de que a dor é uma entidade isolada, separada do meu amor. Na verdade, é justamente nos momentos em que você sente a sua alma mais despedaçada que eu estou realizando o trabalho mais cuidadoso e delicado. Estou costurando os pedaços quebrados da sua alma com os fios de ouro da graça. Os dias de sofrimento que você sabe serem um desperdício inútil da vida são, na verdade, os capítulos cruciais no livro da vida que estou escrevendo com você. Você se vê retrocedendo, mas sob as lentes da eternidade, você está sendo empurrado para frente com uma velocidade divina que a comodidade nunca poderia criar. Estou mudando a essência da sua dor, transformando-a de um fardo que esmaga a vontade em uma plataforma de lançamento, elevando a sua alma até os céus da santidade. Nunca subestime os sacrifícios silenciosos que você faz nestes dias sombrios. Há momentos em que você só precisa tentar sorrir para o próximo quando o seu coração está sangrando, ou conter uma reclamação quando a angústia sobe até a garganta. Essas coisas são mais preciosas para mim do que milhares de ofertas luxuosas. Isso é a santificação da vida diária. É a forma como você transforma as pedras brutas da adversidade em joias preciosas oferecidas ao trono celestial. Estou mudando a forma como você define a força. A força não está no quanto você pode carregar sem cair, mas em encontrar a minha mão para se levantar toda vez que cair. A fraqueza que você sempre quis esconder é o lugar onde coloco o meu poder de forma mais clara. A minha graça te basta, pois o meu poder se manifesta plenamente na fraqueza. Quando você aceita totalmente a sua pequenez, é quando você se torna o maior no meu reino.
Estou realizando uma conversão profunda na forma como você enxerga o tempo. Você costuma ter pressa em escapar da dor, querendo pular para os dias brilhantes. Mas meu filho, se você pular esses dias de sofrimento, perderá as lições mais preciosas que só as lágrimas podem te ensinar. O sofrimento é um professor severo, porém sincero. Ele tira todas as falsidades e te leva de volta à essência da verdade. Estou mudando a sua atitude de um fugitivo para um guerreiro que sabe se manter firme na linha de frente. A paciência não é um suportar passivo, mas uma espera ativa com esperança. Estou te ensinando a contar as bênçãos, mesmo quando elas vêm embrulhadas em pacotes com formato de provações. Quando você começa a ver a minha mão até nas coisas infelizes, esse é o sinal de que a sua alma começou a realmente amadurecer. Desde que o seu coração esteja intimamente unido ao meu sagrado coração. O meu coração foi traspassado para que dele fluíssem sangue e água, tornando-se uma fonte de purificação e de vida. Cada vez que a sua alma se sentir ferida pela indiferença do mundo ou pelas suas próprias falhas, coloque essa ferida perto da ferida no meu lado. Lá existe um calor divino que aliviará a dor aguda e transformará a sua dor em uma fonte de amor. Não quero que você carregue o fardo sozinho. Aprenda a compartilhar esse peso comigo por meio da oração incessante. A oração não é para mudar a vontade de Deus, mas para fazer com que a sua alma entre em harmonia com a sua vontade. Quando a sua vontade e a minha vontade forem uma só, o sofrimento não será mais uma oposição, mas sim uma colaboração cheia de amor. A mudança que estou realizando também se estende aos seus relacionamentos com o próximo. Através da dor, torna o seu coração mais sensível aos gritos silenciosos por socorro das pessoas ao seu redor. Você começa a perceber que todos estão travando a sua própria batalha, e a sua empatia é o remédio que os cura. Estou transformando você em um instrumento de bondade, um canal que transmite o consolo de Deus para o mundo. Os dias de sofrimento te lapidaram, fazendo com que você não seja mais duro no julgamento, mas se torne suave no perdão. Esta é uma transformação maravilhosa. De alguém que só se preocupava com a própria dor, você se tornou alguém capaz de carregar a dor dos outros. Carregue os fardos dos outros, e assim cumprirá a lei de Cristo. Não tenha medo quando se vir nadando contra a correnteza da vida. O mundo sempre promove o prazer e busca todas as formas de eliminar o sofrimento através de meios artificiais. Eles dirão a você que a resignação é tolice e que a entrega é covardia. Mas eu lhe digo que o orgulho é que é o caminho para a perdição, enquanto a humildade no sofrimento é a escada que leva ao céu. Estou mudando o seu sistema de valores, ajudando você a perceber que a verdadeira glória não está nos aplausos do mundo, mas na aprovação do Pai. Estes dias de tribulação estão te ajudando a acumular tesouros incorruptíveis, onde a traça não corroe e o ladrão não pode roubar. Mantenha a sua fé firme, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Estou purificando a sua imaginação para que você não desenhe mais cenários sombrios sobre o futuro. As ansiedades são correntes que aprisionam a liberdade da alma. Quero que você viva na liberdade dos filhos de Deus, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. Estou transformando o medo do desconhecido em uma confiança absoluta naquele que sabe de todas as coisas. Olhe para os lírios brilhantes no campo. Eles não fiam nem tecem. No entanto, eu lhes digo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se eu cuido da erva do campo, que logo murcha, será que te abandonaria na tribulação? Lance sobre mim todas as suas ansiedades e verá a sua alma tão leve quanto as asas de um pássaro voando alto nos ventos da graça. Essa mudança também atinge as suas memórias dolorosas. Estou usando a misericórdia para reescrever a história da sua vida. O que você considera uma mancha, eu transformo em lições de arrependimento e perdão. O que você considera um fracasso, eu transformo nos tijolos que servem de alicerce para a humildade. Eu não apago o passado, mas te dou uma nova perspectiva sobre ele, para que você veja que mesmo nos seus momentos de maior erro, eu continuava guiando tudo em silêncio para trazê-lo de volta. Não deixe que o passado te prenda num sentimento de culpa, porque, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. A verdadeira liberdade começa quando você aceita o meu perdão e aprende a perdoar a si mesmo.
Nestes dias, crie o hábito de dar graças em todas as circunstâncias. A ação de graças é uma oração que tem o poder de abrir os tesouros do céu. Quando você agradece em meio ao sofrimento, está declarando que confia mais no meu poder e no meu amor do que nas dificuldades atuais. Essa oração de agradecimento é como um raio de luz perfurando o nevoeiro da melancolia. Estou mudando a sua linguagem das reclamações para canções de louvor. Uma alma que sempre sabe agradecer é uma alma que sempre encontra a presença de Deus em todos os lugares. Esta mudança transformará completamente o seu espaço de vida, tornando um lugar cheio de graça e paz, independentemente das turbulências externas. Lembre-se de que estou sempre ao seu lado no sacramento da Eucaristia. Essa é a fonte inesgotável de força para você continuar a sua jornada. Quando estiver cansado, vá diante do sacrário e sente-se em silêncio ao meu lado. Você não precisa dizer muito, apenas deixe que a minha presença te envolva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Estou mudando a sua fome e sede, das satisfações terrenas para a sede de Deus. Somente Deus pode preencher o abismo do seu coração. Os sofrimentos atuais são a forma como faço despertar a sua sede espiritual, para que no final você encontre a fonte de água viva e quem beber dela nunca mais terá sede. Estou preparando para você uma transformação gloriosa, assim como a lagarta deve passar pelo casulo escuro antes de se tornar uma borboleta brilhante. A sua alma também está no casulo do sofrimento para renascer. Não tenha medo desse aperto e dessa escuridão, pois são condições necessárias para o crescimento. Estou te dando as asas da fé e do amor para que você possa voar alto acima das trivialidades deste mundo. O dia em que você perceberá essa mudança completa está chegando. Você verá que todo o sofrimento que passou não apenas valeu a pena, mas foi uma parte indispensável da glória que preparei para você. Continuo confiando, continuo amando e continuo caminhando. Estou segurando a sua mão e nunca a soltarei. A mudança que estou realizando é uma obra de puro amor. Não há nenhuma punição aqui, apenas um treinamento para você se tornar santo. Quero que você me veja não apenas como o Deus Supremo, mas também como o seu companheiro mais próximo. Em cada respiração, em cada pensamento, eu estou presente para te guiar. Os dias de sofrimento estão se tornando gradualmente dias de gratidão. Porque você percebeu que foi exatamente na dor que me encontrou da forma mais verdadeira. O mundo pode te oferecer sorrisos falsos, mas só eu posso te dar uma alegria profunda mesmo em meio às lágrimas. Descanse nessa convicção, pois o seu futuro foi selado com o meu amor salvador. Sempre que a noite cair e os suspiros se tornarem a única linguagem que a sua alma puder expressar, lembre-se de que não estou nas estrelas distantes, observando a sua dor como um espectador. Eu estou bem aqui, no próprio aperto do seu peito, em cada gota de suor frio da ansiedade e também nos imensos silêncios em que você se sente totalmente exausto. Os dias de sofrimento que você está enfrentando não são páginas em branco sem sentido no livro da sua vida, pois estão sendo reescritos por mim com a tinta da graça. Você vê um impasse, mas eu vejo uma transformação. Você vê despedaçamento, mas eu vejo o processo de moldar para criar um novo vaso de barro ainda mais radiante. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A minha luz não vem para apagar a escuridão imediatamente da forma que você quer, mas vem para brilhar de dentro dessa escuridão, transformando a dor em um poder que pode penetrar nas camadas mais profundas da vida eterna. Olhe para o que você chama de fracasso aos olhos do mundo, é o fim da esperança, a humilhação do perdedor. Mas no meu reino, toda vez que você cai sob o peso da adversidade, é um convite para você abandonar o falso ego. O ego que sempre quer controlar tudo sozinho. Estou transformando os seus dias de fracasso em dias de vitória espiritual. A maior vitória não é derrotar um inimigo externo, mas vencer o orgulho interior e dizer: Senhor, sou totalmente impotente, por favor, tome o controle da minha vida. Não tenha medo do vazio, pois é justamente nesse vazio que eu posso reinar de forma mais completa. Estou mudando a essência da sua solidão. Há momentos em que você se vê no meio da multidão, mas a sua alma se sente em um deserto implacável. Ninguém entende, ninguém pode compartilhar o peso.
Não culpa a insensibilidade humana, porque existem etapas na jornada espiritual em que você deve caminhar sozinho comigo. Essa solidão não é uma punição, mas um privilégio. Estou te separando do barulho do mundo para poder falar com você no silêncio mais profundo. Eu o atrairei ao deserto e lá falarei ao seu coração. Na desolação da dor, você descobrirá que a minha presença é tudo o que você realmente precisa. Estou transformando a solidão em uma solidão sagrada, onde você não se sentirá mais sozinho, mas se sentirá envolvido pelo amor do Deus Trino. Quando encontrar a plenitude em mim, não precisará mais correr atrás de se preencher nas fontes passageiras do mundo. Reflita sobre o valor da espera. Você muitas vezes ora e quer uma resposta imediata, mas eu frequentemente escolho o silêncio para testar a sua perseverança. A mudança que estou realizando exige tempo para amadurecer. Uma alma apressada é uma alma propensa a tropeçar. Uma alma que sabe esperar é uma alma que está criando raízes profundas no solo da fé. Estou usando os longos dias de sofrimento para lhe ensinar a lição da fidelidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança não é um suportar com os dentes cerrados, mas uma persistência e uma esperança inabalável. Estou te moldando para que tenha a serenidade daqueles que entregaram todo o seu destino nas mãos do Altíssimo. Quando a minha hora chegar, você verá que toda a espera valeu a pena e os resultados irão superar muito todas as suas expectativas. Também estou purificando a forma como você ama, através das feridas que você sofre dos outros. Quando você é traído, caluniado ou desprezado, o seu coração geralmente se contrai de ressentimento. Mas exatamente nesse momento, estou convidando você a dar o salto da caridade. Estou transformando os dias amargos em dias de bondade sem limites. Olhe para mim na cruz, no meio de zombarias e das piores humilhações, e eu disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você não pode amar com um amor sobrenatural se nunca teve que amar os que não são amáveis. Aqueles que causam dor a você são os instrumentos que eu uso para lapidar o diamante que é a sua alma. Não os veja como inimigos, veja-os como irmãos que estão perdidos. E deixe que a sua dor se torne uma oração pela conversão deles. É assim que você vence o mal com o bem, e essa é a maior transformação de um discípulo. Nos momentos em que o seu corpo estiver cansado e a sua mente exausta, lembre-se de que eu sou a sua força. Não tente se forçar a parecer forte com as suas próprias forças. Eu amo a sua humildade quando você admite que precisa de mim. A transformação que estou realizando visa mudar a sua dependência das soluções mundanas para a graça divina. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. A minha força não te torna duro como pedra, mas te torna resiliente como água, capaz de superar todos os obstáculos com suavidade e persistência. Os dias de sofrimento estão treinando você para ter uma vontade de ferro, mas com um coração extremamente terno. Estou te moldando para ser um instrumento de paz, capaz de trazer esperança para aqueles que também estão em aflição como você. Não deixe que as preocupações da manhã desgastem a sua alma. Eu prometi que estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa abrange tanto os dias ensolarados quanto os dias de tempestade. A mudança que estou fazendo é ajudá-lo a viver plenamente o momento presente, a hora da graça. Você não precisa se preocupar de onde tirará forças para uma longa jornada. Basta confiar que eu lhe darei força suficiente para cada passo do dia de hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando você se concentra em amar e ser fiel nas pequenas coisas do presente, você verá que o fardo se torna mais leve. Estou transformando as ansiedades em entrega e as inseguranças em paz profunda. Deixe-me cuidar do futuro, enquanto você apenas se abriga no meu coração misericordioso. Toda vez que você sentir que a sua dor é grande demais para ser expressa em palavras, busque o silêncio diante do sacrário. Lá, estou verdadeiramente presente para ouvir cada batida soluçante do seu coração. Não preciso de longas fórmulas, preciso da sua sinceridade. Estou transformando os seus choros silenciosos em cânticos de louvor que apenas os anjos podem entender completamente. A sua presença diante de mim nos seus momentos mais dolorosos é a mais bela forma de adoração. Estou gravando o seu nome no meu coração por meio da própria dor que você está oferecendo. Nunca pense que está perdendo tempo quando apenas se senta e chora diante do sacrário.
Essas lágrimas são como o orvalho da manhã carrega o jardim de rosas da sua alma, fazendo-a florescer com virtudes no meio do deserto da vida. A transformação que estou realizando não para apenas em você pessoalmente, mas também se espalha por todo o ambiente ao seu redor. Quando você muda a sua forma de ver o sofrimento, você se torna uma fonte de luz para a sua família e para a sua comunidade. Eles verão em você uma paz estranha, uma paciência extraordinária, e se perguntarão sobre a origem dessa força. É nesse momento que você está testemunhando o poder de Deus sem precisar usar palavras. Eu estou transformando os seus dias de sofrimento em um sermão vivo sobre as boas novas. Você é o quinto evangelho que o mundo está lendo. Deixe que o seu amor e a sua entrega brilhem para que todos percebam que, mesmo no sofrimento mais extremo, Deus ainda está agindo e trazendo vida. Mantenha firme a esperança na vida após a morte, onde tudo será revelado na luz plena. Os dias atuais de sofrimento são apenas um breve momento em comparação com a eternidade gloriosa que espera por você. Eu estou preparando para você um lugar de honra no banquete do reino dos céus, onde não haverá mais choro, nem morte, e nenhuma dor poderá tocá-lo. Eu estou mudando a sua vida de uma melodia triste para um hino de triunfo. Cada provação que você supera é uma nota gloriosa, adicionada à grande sinfonia da salvação. Não desanime, pois o dia da sua ressurreição está se aproximando. Eu sou o ressuscitado e estou tirando você do túmulo escuro do desespero para levá-lo à luz radiante de uma nova vida. Deixe-me ser o seu companheiro de jornada mais próximo. Eu não quero que você me veja como um Deus distante que apenas dá ordens. Eu quero ser aquele que divide o pão com você, que caminha com você pela lama da vida. Quando estiver cansado, encoste-se no meu ombro. Quando estiver alegre, compartilhe comigo. A mudança mais profunda ocorre quando o amor entre mim e você não é mais uma obrigação religiosa, mas uma comunhão de almas, mais forte do que qualquer laço terreno. Os dias de sofrimento são o catalisador mais forte para fazer florescer essa amizade divina. Você perceberá que, sem esses dias de tribulação, jamais poderia ter sentido a minha ternura e a minha lealdade absoluta. Acredite, entregue-se e deixe-me completar todas as coisas em você. Quando os primeiros raios do amanhecer começarem a entrar pelas frestas da sua alma fechada, perceba que esse é o sinal de um novo começo que eu preparei para você desde a noite mais escura. O sofrimento não é um poço sem fundo, mas um túnel pelo qual estou guiando você da escuridão da complacência para a luz radiante da humildade e da entrega. Todas as mudanças que estou realizando na sua vida apontam para um único propósito: torná-lo um reflexo mais perfeito do amor de Deus. Os dias em que você se sente esmagado sob a roda do destino são, na verdade, os momentos em que estou moldando a sua alma para que se torne mais suave e pura. Não olhe para as ruínas ao seu redor com os olhos do desespero, porque a partir dessas mesmas ruínas eu construirei um reino de paz inabalável. Eis que faço novas todas as coisas. Esta promessa não é apenas para o fim dos tempos, mas uma realidade que está acontecendo agora mesmo nas próprias dores da sua alma. Contemple o mistério da cruz como um símbolo da maior transformação da história da humanidade. O madeiro da vergonha tornou-se a árvore da vida, e as minhas feridas tornaram-se a fonte da salvação. Quando você carrega a sua dor com fé e amor, está realizando o ato mais sagrado, transformando o sofrimento em glória. Eu estou mudando a forma como você sente o peso da cruz. Ela não é mais um obstáculo no seu caminho, mas sim um ponto de apoio para você se elevar acima das tentações terrenas. Essa mudança não vem da sua força de vontade, mas da sua união íntima comigo. Toda vez que você exclama Senhor, eu te amo no meio da dor, um novo fluxo de graça é derramado, transformando a natureza da sua provação em um sacrifício agradável ao Pai. Não tenha medo da dor, pois é justamente nela que o amor é provado e se torna imortal. Nesta jornada, também estou mudando a forma como você conversa consigo mesmo. Você costuma se julgar com palavras duras, torturando-se por seus fracassos e falhas, mas eu quero que você ouça a voz da misericórdia quando em seu coração. Eu não o vejo como um fracassado, mas como um guerreiro que sangra, mas não abandona a linha de frente da fé. Estou transformando as suas palavras de autocondenação em profundas orações de arrependimento, ajudando-o a perceber que o seu valor não está no que você faz, mas no fato de ser filho de Deus.
Essa mudança de mentalidade é o passo mais importante para que você encontre a paz interior. Quando começar a olhar para si mesmo através dos meus olhos misericordiosos, a dor não será mais uma sentença de morte, mas um convite para ser amado ainda mais. Não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. A mudança que estou operando também inclui ampliar a sua visão sobre a justiça. Você costuma desejar a justiça humana e imediata, onde os maus são punidos e os bons são recompensados instantaneamente. Mas os caminhos de Deus estão muito além dos pensamentos dos homens. Eu uso o sofrimento para treinar a sua paciência e provar a sua lealdade. Estou mudando a sua exigência por justiça terrena para o desejo pela misericórdia do reino dos céus. Através das injustiças que você sofre, ensine-lhe a amar incondicionalmente, a perdoar aqueles que não merecem, assim como eu perdoei toda a humanidade. Essa transformação faz com que a sua alma carregue um traço do paraíso bem no meio deste mundo cheio de ódio. Você está se tornando um sinal de salvação, mostrando que o amor pode vencer tudo, até mesmo a morte. Deixe-me ser o sopro em cada uma das suas orações. Há momentos em que a dor o impede de falar. Deixe que o seu silêncio se torne a oração mais linda. Eu leio cada som do coração, cada suspiro, sem a necessidade de palavras. Estou transformando os seus momentos de tristeza em momentos de profunda contemplação. Nesse silêncio, revelarei a você os segredos do reino, coisas que aqueles que só conhecem as alegrias mundanas nunca conseguirão entender. Esta mudança é uma jornada para o centro da verdade, onde você percebe que tudo neste mundo é vaidade. Apenas o amor de Deus permanece para sempre. Somente em Deus minha alma encontra o verdadeiro repouso. Quando você encontrar um porto seguro na minha misericórdia, todas as tempestades exteriores serão apenas sons distantes que não poderão tocar a sua paz. Eu estou mudando a essência das lágrimas que você derrama. Antes, talvez você chorasse de amargura por ter o orgulho ferido ou pelo medo da morte. Mas agora, sob a influência do Espírito Santo, essas lágrimas estão se tornando lágrimas de arrependimento e desejo de santidade. Eu uso as lágrimas para lavar os olhos da sua alma, ajudando-o a ver a minha presença em cada pequeno detalhe da vida. Os dias de sofrimento estão se tornando uma grande purificação, tornando-o puro para que possa contemplar a sagrada face de Deus. Não seque essas lágrimas tão cedo. Deixe-as cumprir a missão de amolecer ao sol do seu coração, para que a semente da palavra de Deus possa brotar e dar frutos abundantes. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu também estou operando uma mudança na forma como você usa as suas próprias dores para servir aos outros. Você não sofre apenas por si mesmo, mas também por todo o meu corpo místico, que é a Igreja. Cada ato da sua paciência, cada ação de amor em meio à adversidade, tem um poder de propagação silencioso, mas intenso, fortalecendo a fé das pessoas ao seu redor. Eu estou transformando você em um apóstolo da dor, alguém que carrega o poder de confortar a partir das próprias cicatrizes. Quando você consegue segurar a mão de alguém que está em desespero e falar-lhe sobre a esperança, é o meu poder de ressurreição agindo através de você. A transformação de alguém que precisa ser salvo em alguém capaz de ajudar a salvar os outros é o verdadeiro milagre do amor. Não guarde a sua dor como se fosse um tesouro particular. Deixa-se tornar um dom oferecido pela vida do mundo. Lembre-se de que eu sou o bom pastor que sempre sabe o que as suas ovelhas precisam. Se eu o conduzo através do vale das sombras, é porque eu sei que há um pasto verdejante esperando do outro lado. A mudança que eu estou realizando é para prepará-lo com uma resistência duradoura diante das provações finais. Amém.